Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Dicas de Impressão no CorelDRAW aqui da GT CoreArt. Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os modos de cores CMYK e RGB. E se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, clique aqui no botão para se inscrever e se você gostar do vídeo, deixe também o seu like. Bom, e aqui eu deixei aqui no CorelDRAW aqui aberto essas duas imagens aqui para que a gente possa falar um pouco aqui sobre esses dois modos de cores e como eles podem afetar aí as impressões e como a gente pode escolher aí de forma correta para evitar erros de impressão. Bom, primeiramente vou falar aqui sobre os modos de cores RGB e CMYK e como que eles funcionam. Bom, o modo de cores RGB é do inglês aqui Red, Green and Blue. Então, no caso aqui, ele utiliza estas cores aqui e através destas cores, das misturas dessas cores, ele forma aqui estas outras cores. Da mesma forma, o modo CMYK, né? Ele vai formar aqui, ser formado aqui pela mistura das cores ciano, magenta, amarelo e preto, né? Então, no caso, através desta mistura aqui destas cores, ele vai formar aqui as outras cores. Então, essas misturas aqui é como a mistura de tintas, né? Então, o modo CMYK ele utiliza tintas. Então, se você pegar aí as tintas da impressora ou, por exemplo, uma tinta guache e você fazer a mistura aí destas cores, então você vai obter aí estas cores aí de impressão. Bom, então misturando ali, por exemplo, o azul com o amarelo, ele vai formar aqui o verde. Misturando ali o magenta aqui com o amarelo, ele vai formar ali o vermelho. E assim, ele vai fazendo as misturas ali das tintas e obtendo as cores. É desta forma que a impressora trabalha. E como funciona aqui o modo RGB? No início eu fiquei um pouco com dúvida quando eu aprendi sobre o modo de cores. E eu ouvi falar sobre o modo de cores RGB. E eu fiquei muito em dúvida porque não fazia sentido. Se a gente pegasse uma tinta vermelha e misturasse com verde, não iria dar amarelo. Então eu fiquei um pouco em dúvida no início e depois eu pesquisei sobre o assunto e descobri como que funciona. Bom, o modo RGB é um modo de mistura de cores, porém ele é um modo de mistura de cores de luzes. Então por isso que ele não funciona com tintas. Então se você pegar ali a tinta vermelha e a tinta verde, não vai dar amarelo, porque aqui é a mistura da luz vermelha com a luz verde, e aí vai dar a luz amarela. Da mesma forma que a mistura da luz vermelha com a luz azul, vai dar aqui esta luz roxa. E a mistura aqui de todas as luzes vai dar aqui a luz branca. Então, se você misturar aí a luz de todas as cores, então vai formar aqui a luz branca. E a ausência de luzes vai ser o preto. Então, esse tipo de modo de cor aqui, o modo de cor RGB, ele é utilizado, por exemplo, no monitor aqui na tela aqui, por exemplo, do meu computador, está utilizando esse modo de cores RGB. Então, quando as luzes se apagam, então ele fica preto. E a mistura de todas as cores fica branco e assim ele vai misturando ali a luz de cada cor e formando ali as cores aqui na tela do meu computador. Dessa forma que a tela aqui do monitor funciona. Bom, então agora que a gente já entendeu como funciona aqui os modos de cores, né, e onde eles são utilizados, dei aqui alguns exemplos de onde eles são usados. Então como que isso se aplica aqui no CorelDRAW? Bom, quando a gente vai fazer a impressão aqui de um arquivo, a gente precisa fazer a impressão em uma impressora e a impressora ela utiliza este modo de cores, que é o modo de cores CMYK ou CMYK, né? Ciano, magenta, amarelo e preto. Este modo de cores, ele da impressora, ele funciona com tintas. Então, caso você esteja trabalhando aqui no CorelDRAW e utilizando este modo de cores aqui RGB, pode ser que você tenha uma distorção aí nas cores e dependendo da cor aí vai ser uma distorção muito grande. Por quê? Porque a impressora ela tem tintas. Então o que que acontece? Quando você imprimir aqui este arquivo, a impressora trabalha com o modo CMYK e aqui no CorelDRAW o arquivo está em RGB, então a impressora não vai ter aquelas
mesmas cores. Então ela vai substituir por uma cor que ela tenha. Então, caso, dependendo aí da cor, né, da tonalidade aí, vai causar uma distorção muito grande aí na cor. Então, a impressora não vai ter aquele mesmo tom de cor e ela vai substituir por um tom de cor que ela tenha. E aí vai causar uma distorção aí nas cores. Dependendo da cor, não vai fazer diferença. Então, por exemplo, seja o preto, então o preto vai ser preto mesmo, o branco vai ser branco, mas dependendo aí da cor, pode causar uma distorção muito grande. Então, trabalhe aqui, caso você esteja fazendo impressões, então trabalhe com o modo CMYK, né, para impressão. E caso o seu arquivo aqui tenha alguma cor aqui que não seja CMYK, seja RGB, você pode substituir também. Repare que se a gente clicar aqui nas cores, a gente pode observar aqui embaixo que elas estão aqui no modo CMYK. Mas caso a gente não tenha, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, esse azul aqui, eu vou dar um duplo clique aqui na cor. E aqui eu vou mudar, repare que está aqui CMYK, eu vou colocar aqui RGB. Vou clicar aqui em OK. Então agora repare que esse azul aqui ele está no modo RGB. Então a gente pode substituir também estas cores no documento. Então eu vou clicar aqui em editar. A gente pode clicar aqui em localizar e substituir. E a gente pode clicar aqui em substituir objetos. E aqui a gente pode marcar aqui esta opção, substituindo um modelo ou paleta de cores. Vou clicar em avançar. E aqui a gente vai deixar marcado localizar qualquer modelo ou paleta de cores. E aqui substituir pelo modelo de cores CMYK. Vou clicar em concluir. E aqui na próxima etapa eu vou clicar aqui em substituir tudo. Pronto, vou clicar aqui em OK, vou fechar. Agora eu vou clicar aqui no azul e repare que ele está aqui no modo CMYK. Tá? Então você pode fazer essa substituição. E aqui nós podemos substituir aqui a imagem também, né, para o modo de cores CMYK. Vou clicar aqui nesta imagem aqui. Repare que esta imagem é uma imagem RGB. Então aqui nós podemos clicar aqui em bitmaps, modo, e aqui nós podemos clicar aqui em cores CMYK 32 bits. Repare que ele modificou aqui agora para cores CMYK e repare como ficou diferente. Então é isso que acontece quando a gente vai imprimir aqui e o modo de cores está RGB e você imprime na impressora que trabalha com CMYK. Então acontece essa distorção aí porque a impressora não tem ali aquelas mesmas cores ali do modo RGB, tá bom? Então trabalhe aí sempre com o modo de cores CMYK aí, caso você esteja fazendo impressões aí, para evitar aqui esses tipos de erro. E aqui a paleta, repare que a nossa paleta aqui também é a paleta aqui que está em CMYK. Você pode encontrar aqui também, aqui clicando em janela, aqui no caso paletas de cores, e aqui nós temos aqui a paleta padrão, que é a que eu estou utilizando, tá? Que está em CMYK. Então caso a sua esteja diferente, você pode selecioná-la aqui também e trabalhar aí e conferir aí se o seu modo de cores está correto aí para o projeto. Bom, e este foi o nosso vídeo de hoje sobre as cores RGB e CMYK. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe também com quem precisa deste conteúdo e até o próximo vídeo.